esse programa aqui traz novidades, né, do mundo espiritual, e aqui nós estamos com um médico que entende a espiritualidade. Como ele está falando de glândula pineal, eu quero puxar aqui o assunto de mediunidade e glândula pineal. Todo mundo fala que a mediunidade vem através da glândula pineal. O que você tem a falar sobre isso? Olha, a mediunidade é uma função de senso-percepção. Uhum. O que é senso-percepção? Senso é o órgão do sentido. Percepção é a pessoa que percebe. Sim. Por exemplo, uma coisa pode passar diante dos seus olhos e você não percebe. Mas o seu olho viu. Mas você não percebe. Pode dizer assim, teu pé está dentro do teu sapato. Mas você não tinha percebido até eu ter falado. Então, por exemplo, os olhos captam a imagem. Mas a percepção é dada quando a imagem chega na córtex occipital, aqui atrás. Sim. Então, a pineal, ela é um órgão do sentido, ela capta a informação. Então, de que natureza? Ela capta a informação eletromagnética. Ela é um órgão sensorial eletromagnético. Nos animais de cabeça translúcida, ela também, de crânio translúcido, né? Um ratinho, por exemplo, um camundongo tem um crânio translúcido, um lagarto também. A luz batendo lá, a pineal fica na superfície nesses animais, então ela tem retina. Então, porque a pineal ela é sensível à luz também. E a campo magnético. Eu até diria o seguinte, que a pineal ela é sensível às estruturas astro e geofísicas. Um pássaro migra pelo eixo magnético da Terra. Como ele sabe? Porque ele tem um olho para esse campo, que é a pineal. Os animais migram pela pineal. Por quê? Porque é o eixo magnético. Esse eixo magnético ele é real. Você pega uma bússola, ela detecta. Nós temos essa bússola. A pineal capta isso. Entendeu? E a pineal, ela capta também campo da Lua, por exemplo. Uma gravidez humana tem um ano lunar. Como é que sabe? Porque a pineal tem uma relação de captação informacional de campo da Lua. Não é? Então, a pineal, ela basicamente, ela é regida pelo Sol e pela Lua. Então, por exemplo, o ciclo de vigília e sono é o Sol. O ciclo reprodutivo é a Lua. Então, quando você fala de mediunidade, acontece o seguinte, pensa comigo uma coisa. As relações empáticas de percepção do outro também são magnéticas. Você chega perto de uma pessoa, você sente algo. Por onde? Pelo campo. Então, qual é o órgão que é sensível a esse campo? É a pineal. Então, quando você fala, por exemplo, de captar alguma coisa do espaço astrofísico, que não é o Sol, que não é a Lua, que não é uma galáxia, mas é uma outra dimensão do espaço, entendeu? É o mundo espiritual. É outra dimensão do espaço. Então, é uma estrutura astrofísica. A pineal, ela capta essas coisas astrofísicas, entendeu? Então, ela tem essa sensibilidade magnética. Ela intermedia esses dois mundos, não é? Agora, todos os seres têm pineal. E todas as pineais de todos os seres olham para o mesmo ponto, que é o céu. Então, a pineal, ela é uma forma, como o céu é o mesmo para todos os seres, é uma forma de haver uma equalização do ecossistema. É como se fosse um ponto de convergência do ecossistema, onde tudo se organiza. O céu organiza a natureza. E a pineal é sensível a esse céu, e esse céu regula toda a parte rítmica. Entendeu? Então nós temos a pineal e um eixo bioquímico que controla todo o ritmo. Por exemplo, o vírus do Covid ataca genes cronobiológicos. Então, desarticula a ritmicidade de criação das substâncias do sistema inflamatório. Então, o inflamassoma fica todo embaralhado e destrói, em vez de proteger. Entende? Então, existe uma organização no tempo. E essa organização é dada por essa estrutura astrofísica que a pineal se coordena. E a natureza toda se coordena diante do mesmo céu. Só que se a gente pensar em espiritualidade, falando em outra racionalidade, não é?
a gente vai falar que esse céu é holográfico. Ele vai além do céu do telescópio. Entende? Entendo. Então, vamos dizer assim, a pineal, ela lida com o campo. E você sabe que o campo magnético transita onde não tem matéria. É diferente do som. É. Então, o campo magnético intermedia o universo do imaterial com o material. Veja, você conversa no telefone celular por campo magnético e você sente a emoção da pessoa. É. Aquilo passa pelo campo. Você imagina, se o celular faz isso, imagina o cérebro. O cérebro é um Apple daqui 1000 anos. É uma coisa bem avançada. Bem avançada. Se o celular faz isso, imagina o cérebro. É incrível, né? Muito incrível. Agora, então o cérebro é um computador daqui a 1000 anos. Só que veja uma coisa. Um computador não é capaz de ter autoconsciência. Sempre tem que ter um programador que instala a consciência nele. Deixa eu só aproximar o microfone aqui. É. Então, o que eu quero dizer é assim, que você instala a consciência no computador, é o programador. Depois ele desenvolve. Então, a mesma coisa, o cérebro não produz a consciência se instala no cérebro. Existe uma improbabilidade matemática de um sistema produzir autoconsciência. Isso foi provado por Gödel, que foi um matemático que trabalhou com Einstein. Muito bom. Então a gente pode cravar aqui que a pineal ela vai acessar a campos extrafísicos. Não é porque muitas pessoas falam que isso aqui são vozes da sua cabeça. Então, você fala, é engraçado. Talvez valha a pena a gente... talvez não seja extrafísico. Seja também físico. Sim. Mas em um outro meio de propagação. Por exemplo, não sei se você sabe que eu tenho acompanhado a instalação do radiotelescópio de energia escura aqui no Brasil. Grande amigo meu, professor Elcio Abdala, que coordena o consórcio China, Universidade de Londres e Universidade de São Paulo. Legal. Esse radiotelescópio capta imagens, capta sinais de uma energia jamais vista no fim do universo. Nossa. Para aquela energia surgir no fim do universo, tem que haver um outro universo que provoca aquilo. E aí eles descobriram um universo de energia e matéria escura. A gente fala energia e matéria escura porque a gente não enxerga, não é que seja escura. E esse universo tem que ser 95% maior que o nosso. Então nós temos hoje, pela ciência, conhecido pela ciência, o universo de matéria bariônica, que é isso que você estuda aqui, da tabela periódica, os elementos, tudo que você estudou do vestibular, para passar no vestibular, é 5% do universo. Nossa. Sendo que 4% é hidrogênio, o resto é o que caiu na prova. 95% é de uma física que não se conhece uma única equação. Tudo que a ciência conhece é 5% do universo, e desse 5%, 4% é hidrogênio. Então dá para quase afirmar que a gente conhece pouquíssimo sobre as coisas. É pouco falar pouquíssimo. Pouquíssimo elevado à enésima potência. Quando você fala assim, ciência, você está falando de um universo muito restrito de acesso ao saber. Veja, eu valorizo a ciência, mas ciência é bom para ver para que lado roda o parafuso. O parafuso pode ser uma molécula, pode ser... É bacana isso. Mas, além disso, a ciência não tem equações. Então, eu não acho que seja extrafísico, mas talvez uma física de outra dimensão, uma física de outra materialidade. Que a gente sequer considera. Exato. Então, a gente precisaria de estudar, porque eu acho que a pineal é o melhor laboratório de pesquisas da relação espírito-matéria. Ela ostenta ali recursos, da minha forma de entender, para se pesquisar toda essa física de relações, de domínios dimensionais. Entendeu? Isso é bacana de pesquisar nos laboratórios futuros. É incrível. Porque pensa o seguinte, pensa exatamente isso. O cérebro é um computador daqui a 1000 anos. E a pineal é o roteador dele.
É ali que tá o... É o roteador. Agora, você imagina um roteador e um computador daqui a 1000 anos. É a pineal e o cérebro. Já tá tudo no ser humano, já. Está tudo ser humano. Então, você imagina o que precisa de progredir para saber o que tem ali, quais são as potencialidades humanas. É incrível. Fica uma... A gente fica imaginando, né, as possibilidades. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa tão interessante. Ele diz o seguinte, que todo o universo material gasta energia para você gerar, para você gerar energia, você gasta energia. Mas para você imaginar, você vai ao infinito sem gastar energia. A imaginação é um poder da mente que não gasta energia. Pode ir aos domínios infinitos, alcançar recursos extraordinários. Eu acho que a imaginação é uma ferramenta de pesquisa extraordinária. É verdade. É bem interessante. Temos algumas fotos ali, meu querido Sorriso. Você conseguiu separar elas ali para a gente começar a demonstrar sobre o que a gente está falando, que é muito, muito, muito interessante. Você pode olhar ali e pode falar. Vou só pedir para você falar bem no microfone ali para o pessoal... Como é que eu aponto para aquele negocinho ali? Fala a primeira, a segunda, a terceira, Tá. e aí o Sorriso pode dar uma... Vamos ver se o Sorriso acerta ali. Sorriso, pega o cursor e circula em torno da pineal. Vamos ver se você é um bom anatomista. Rapaz, acertou! Acertou! E lá de cima é outra pineal. Vê se você acerta. Ali, ó. Exatamente. E aí embaixo, outra pineal. Isso. Como será a sua pineal? Só dá para saber depois da morte. Não é? É um exame que o plano de saúde não cobre. Não é? Então, com todo respeito às pessoas que cederam seus corpos para essa pesquisa, né? E que nos traz a lucidez. Não tem uma pineal igual a outra. Eu fico pensando, como será a sua, né? E trazendo características individuais. Se o Sorriso quiser projetar outra coisa, outra imagem, não é essa. É dentro daquelas da pineal. Não, nada disso, nada dessa sequência. Aquele do livro Depois, se você quiser pegar no Google, coloca Glândula Pineal Humana, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tem teses da USP. Aí você abre e clica ali. Depois, se o pessoal que quiser pesquisar, tem essa coisa. Não sei se o Sorriso tem... agora só as de luz agora. Tá bom, deixa estar então. Depois a gente conversa sobre aquelas fotos curiosas que eu fiz. Claro, aquelas são... são interessante. Então, inclusive, agora eu quero eu não vou revelar ainda, mas nós vamos mostrar um material inédito, absolutamente inédito, que o Dr. Sérgio nunca mostrou. Você nunca mostrou em lugar nenhum isso aí? Eu mostrei alguns congressos fechados. Fechados. Alguns congressos. Talvez tenha tido um congresso ou outro que eu coloquei alguma coisa. Talvez. Mas eu não publiquei ainda como estrutura conclusiva, né? Mas tem que deixar ali, não é para mostrar para muitas pessoas, né? Eu vou ver se vocês vão estar muito bom, vou olhar se vocês estão bonzinhos, para ver se eu vou liberar ou não essas imagens inéditas, que a gente demorou um pouquinho para entrar na live, porque a gente estava separando ali, né? Grandes imagens e tal. Então, é muito interessante, você estava falando da pineal, porque o que acontece? A gente entrevista aqui muitos médiums, muitas pessoas, e, né, não necessariamente eles estão entendendo o que está acontecendo ali. Então é importante que você fale, você que é um grande estudioso nessa área, para a gente entender bem a fundo o que tem a mediunidade a ver com a pineal. Você estava me mostrando imagens de cristais, assim, coisas muito, muito interessantes, né? Que você foi buscar ali, que eu achei muito legal. O que você pode falar sobre isso? Então, eu estava dizendo para você que a pineal, ela, por captar campo magnético, porque ele é um órgão sensorial de campo. Então, depois a gente mostra aquelas imagens de campo que a gente fez, não é? É através do campo que você detecta. A pineal é sensível. Os olhos captam a luz e transformam em imagem. Os ouvidos captam o som, transformam em neuroquímica. Então, a pineal capta campo magnético e transforma em neuroquímica, não é? E o campo magnético, ele é capaz de transportar informação emocional e de conteúdo.
Então, por exemplo, eu estou aqui com você, existe uma linguagem que é da nossa comunicação verbal de conteúdo, mas existe uma metalinguagem que é a impressão magnética que a gente sente um do Um outro. do outro. Ou como você está olhando ali, o fluxo do público no chat, etc., Claro. você tem o que está escrito, mas tem algo a mais que você percebe, que é a vibração das pessoas, Olha que legal. que vem pelo campo. Uhum. E você percebe essa vibração, não é? Além do que está escrito, do que a mensagem, do que a pessoa. Isso é uma metalinguagem. Isso vem por campo magnético e não tem distância. Você pode captar de uma pessoa longe, de um grupo, de uma comunidade, de uma percepção. Você faz um programa de rádio ao vivo. Eu fiz mais de 30 anos de programa de rádio. Legal. Você percebe o público. E você se inspira de forma diferente se o programa for gravado. Ah, Como que percebe? É campo. Você percebe pelo campo. O meu cachorro, ele fica na porta me esperando minutos antes de eu chegar. já. O seu cachorro deve acontecer isso. Os animais fazem isso, porque eles percebem o campo. Por onde percebe? A pineal. Capta e transforma em estímulo neuroquímico. Uhum. Se você capta alguma coisa, a pineal capta, e aquilo vai para a área visual, você vê como uma imagem. É uma clarividência. Se a pineal capta e vai para a área auditiva, clareaudiência. Se a pineal capta e vai para uma zona motora, você tem mioclonias. Se a pineal capta e vai para o lobo frontal, é uma ideia. Uhum. Ou um pensamento intrusivo. Entendeu? Então, se vai lá para o cerebelo, a pessoa tem perda de equilíbrio. Então, a pineal capta esse jogo de percepção, dessa psicosfera, não é? E transfere para o cérebro, transformando em sensações e percepções, dependendo da área cerebral que aquilo se direciona. Se vai para o sistema límbico, a pessoa chora e não sabe por quê. Ou tem uma tristeza, não sabe bem de onde. Então, o fenômeno de captação sensorial mediúnico, que são os estados de transe, normalmente eles vêm pela emissão alfa do cérebro. Essa emissão assume um protagonismo a cada hora e meia. Então, a cada 30 minutos, a cada 90 minutos, uma pessoa ela fica meio brisando, ela está meio em alfa. Sim. Então, tem pessoa que tem muita sensibilidade nesse aspecto. Uhum. A pessoa meio que sai fora do corpo. Sim. E aí ela pode ter uma captação. Aquela captação, ela nem sempre é traduzida de forma paranormal, Uhum. mas ela pode ser traduzida na forma de sintoma. É uma tristeza, não sabe vem da onde, uma ansiedade, um medo, não sabe o quê. Uhum. É uma reação Uhum. autonômica no organismo, é uma série de coisas, e a medicina já identificou isso e colocou no Código Internacional de Doenças, existe a classificação estados de transe e possessão. É o item F44.3. Então, a pessoa que está com a depressão, transtorno bipolar, uma esquizofrenia, ela pode ter uma comorbidade, que são os estados de transe e possessões, que são fenômenos espirituais reconhecidos pela psiquiatria, que vão ser interpretados de acordo com a cultura do paciente, com as crenças do paciente, mas que é importante a gente pesquisar também. E é um elemento, é uma comorbidade associada. Então, nem sempre o fenômeno mediúnico ele vem como um fenômeno paranormal, psicográfico, psicofônico. Outros. Ele pode vir como uma epilepsia atípica, Olha. como um transtorno bipolar que não se consegue aquele tratamento, aquela ansiedade. Você não acerta com os remédios, não acerta com a vida inteira, não acerta. E pode ter esse componente, essa comorbidade do F44.3, do CID-10, que são os estados de transe. Uhum. Né, que hoje são pesquisados. No DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria são os transtornos dissociativos de identidade padrão critério A, onde existe essa coisa do espiritual. É citado pela American Psychiatry Association. Então eles levam isso em consideração. Levam, embora é um território que está dentro do universo sociocultural. Ou seja, precisa ser melhor entendido do ponto de vista de identidade psicofísica, vamos dizer. Então, por exemplo, eu posso dizer, não, aquela pessoa foi possuída por uma entidade espiritual, o espírito de fulano de tal. Sim. O outro pode dizer, foi uma personalidade intrusiva, é um jeito psicológico de falar, Uhum. que pode ser interpretado como sendo uma energia
ou pode ter sido interpretado como algo que se conhece, mas que funciona como uma personalidade intrusiva. Está nesse campo de interpretações de acordo com o aspecto sociocultural. Então a pineal é exatamente para isso, para você sentir um campo, uma espécie de campo magnético, né? A pineal é um sensor, é um roteador de Wi-Fi. Roteador. Você vai capta o sinal. Capta o sinal. E aí você vai captar o que você focaliza dentro de você. Se você focaliza a sua pior parte, você se liga ao campo que adere a essa sintonia. Sim. E aí perde o controle. Como uma pessoa dizia assim, começa a dizer, não vale a pena viver. Aí, sabe, começa a vir uma voz assim, você não vale nada. Sim, coisas ruins. Aí começa a vir uma voz, não, por que você não pula? Não, por que você não faz isso? Porque aí vem a ideia suicídica. Vixe. Entendeu? E a pessoa não percebeu que aquilo não é ela. É uma voz. É uma energia intrusiva. Que não é dela. Não é dela, mas ela entrou em sintonia. Aí lascou. Entendeu? E aí ela precisa perceber, não pertenço a isso. Não, sabe, porque às vezes a gente enfrenta um problema grande. Um problema grande é como assim um vento forte que levanta o avião. Sim. Mas às vezes a gente a gente vai na onda de uma voz pequena que diz que não vale nada e que não tem jeito. E vai na linha da nossa tendência. E a gente sucumbe a uma voz dessa. Entendeu? Então precisa ficar alerta que às vezes aquilo não é você. Mas é um efeito superlativo provocado porque você entrou naquela sintonia. Se você mudar a sintonia, com auxílio, com ajuda, a pessoa deve buscar ajuda. Ajuda médica, psicológica, se for o caso, religiosa, familiar. Então, a pessoa, mudando a sintonia, ela já adere a outro campo. Ela fala, saí daquilo ali. Então, essa mesma sensibilidade pode ser usada para boas ideias, para enxergar seus propósitos, para enxergar sua melhor parte. Então, a pineal é um sensor. O canal que esse sensor liga depende do que você focaliza em você. É bem interessante. Que é o que está acontecendo agora. Tem muita gente, você está falando de um assunto que para muitas pessoas, você da USP, Harvard, etc. Aí todo mundo focaliza a minha cara, aí tem um monte de gente assistindo e fala assim, o guru está boiando, não está entendendo nada do que está sendo falado. Se o meu campo da minha pineal entrar no jogo deles, baixa o meu nível. Então, como eu tô aqui com você e sei que você é uma pessoa fantástica, bacana, foi comigo lá no boteco, a gente tomou um pingado e tal, o Dr. Sérgio fantástico, humildade, além de grande sabedoria, eu fico focado no seu campo. Porque se eu entrar no campo do chat, aí eu vou baixar o meu nível. Mas sabe o que é? Sabe o que é, o caríssimo guru do Himalaia? As pessoas, elas estão muito saturadas de razão. Sempre. Na internet, então, tem especialista em tudo hoje em dia. A gente precisa, às vezes, quebrar um pouco isso. Veja, você é uma pessoa que abre o campo do sentimento. Entendeu? Esse campo do sentimento, então quando você fala, eu sou o guru do Himalaia e tal, você faz as pessoas sorrirem. É claro. Então o que acontece? As pessoas acham engraçado, não é? Sim, a ideia é essa. E gosta de brincar, e isso faz com que crie-se um clima bom, entendeu? Então o que acontece? Você usou um termo muito importante, você usou o termo sabedoria. Porque quando você fala sabedoria, a palavra saber vem de sabor, é uma experiência, é experimentar. É diferente de conhecimento. O conhecimento, ele é somente mental. Sim. Ele não passa pela experiência de você experimentar. Então, você usou muito bem o termo sabedoria no começo do programa, que tem uma ligação com o Paranormal Experience, que é uma experiência. Sim. E essa sabedoria, essa experiência, são vivências intransferíveis. Só você pode saber o sabor da laranja se você experimentar. O outro não vai sentir a laranja que você experimentou. Exatamente. Só se ele chupar a laranja também.
porque elas só são passíveis da vivência individual de cada um. Exatamente. Então, você traz esse campo da experiência. Você falou do viver bem. Você tá trazendo uma outra epistemologia, um outro jeito de acesso ao saber, que é a partir da experiência. Porque você tem nós conversamos ali no boteco, você tem a experiência da sua vivência espiritual. Nenhum trabalho científico de Harvard nem de USP vai conseguir superar a sua experiência. Claro. Só você. Se disser assim, que lá na Harvard descobriram o espírito, se você não se descobriu a si mesmo, não vale de nada. Exatamente. Agora, se você se descobriu a si mesmo pela sua experiência, dane-se a Harvard, dane-se a USP, você já se descobriu. É verdade. Não é? Então, eu acho que são modelos diferentes. A grandeza de uma pessoa não está porque ela está na USP ou na Harvard. Claro. Está exatamente pela experiência que ela tem. É.